Muito bem-vindos novamente para mais um grande episódio do Findcast. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, receber grandes convidados e convidadas, sempre ao lado... Agora sempre não, porque inclusive tem um último que ainda não saiu, que foi com o Luba, mas sempre com o Gabay, meu sócio aqui, companheiro de vida. Hoje a gente recebe uma convidada muito especial, afinal a gente fez faculdade juntos, tenho certeza que vocês vão adorar. Mas, como sempre, antes da gente dar início a esse bate-papo, eu queria fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores que estão sempre com a gente. Então, Femi Capital, investir é cuidar. Saiba mais em www.femicapital.com. E a nossa queridíssima Maria de Uco, que sempre nos agradecia com vinhos de alta qualidade e que já estará disponível aqui no Brasil. Por enquanto, você tem que ir lá para a Argentina para poder comprar. Como sempre, curtam, sigam a página, acionem o sininho. Dessa vez eu não esqueci de falar. Verdade, que bom. A memória tá boa. E seja no YouTube, seja no nosso Instagram, seja nos nossos canais diversos que a gente está presente, LinkedIn também. Vai ser um prazer. E convido a todos nesse espaço de comentários. Pode ficar à vontade para dar sugestões, críticas. A gente sempre escuta muito todos esses. Inclusive, a gente criou o novo quadro Jovens Empreendedores, muito focados... Por conta dos pedidos, assim, né? Por conta dos pedidos, exatamente. Então, convido novamente e reforço essa ideia de que a participação de vocês é muito importante. Bom, do meu lado, acho que foi já agora, Gabay. Quer fazer aquele famoso teaser? A intro sobre o nosso tema aqui. Bom, seguimos com a ideia, né, de acreditar que carreira, história, ela nunca é linear, ou elas nunca são lineares. Tem muitos tropeços, muitos desafios, muitos obstáculos superados. E é nisso que a gente tenta jogar a luz toda vez que a gente entrevista alguém aqui. E é esse tipo de provocação que a gente quer fazer hoje mais uma vez, porque isso que faz, eu sempre falo isso que faz nós, seres humanos. Com certeza. Né? Acho que muita gente acredita ou gosta de ver aquelas imagens bonitas, aquelas histórias bonitas, e a maioria, essa foi a provocação quando nós lançamos aqui o cast nosso, a maioria conta só a parte legal e parece que foi fácil, né? Parece que foi fácil uma executiva de sucesso chegar onde chegou. E a gente sabe que teve muita... Passeio no parque, né? Teve muita resiliência, muita paciência, muito esforço para isso, e a gente quer ouvir isso no detalhe aqui hoje. Então, por isso, erros para o sucesso. E, de fato, só fazendo, né, uma brincadeirinha aqui, os erros para o sucesso têm sido um sucesso. Exato, Enfim, a galera tem gostado bastante justamente pela autenticidade, justamente acho que pelo lado humano que a gente apresenta de cada um dos convidados que a gente traz aqui. Tá bom? Enfim, exato. Vamos lá, filho. Bom, então vou agora revelar quem que é a nossa convidada especial de hoje. Francesca Bianco. Como já disse, minha colega de faculdade, executiva com vasta experiência na gestão de saúde corporativa e de seguros. É a atual diretora da Chip Benefícios, além de ter exercido papéis em grandes companhias como Aon, DASA, WIS Soluções e Marsh, inclusive sendo CEO de uma delas. Além de tudo isso, em 2020, ela participou como coautora do livro Mulheres no Seguro. Então, a gente consegue ver, a gente está com uma executiva de altíssimo calibre dentro desse mercado. Seja muito bem-vinda, Francesca. Obrigada. Tenho certeza que o papo aqui vai ser muito inspirador. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Espero que a conversa seja bem gostosa para a gente poder, né, compartilhar a experiência. Obrigada pelo convite e obrigada pela introdução. Muito gentil. Eu vou te falar, eu fico imaginando, né, quem está assistindo isso a primeira vez, escutando, né, a história e tudo mais, a executiva que imaginaram, né, que colocaram na cabeça. É verdade. Né? Pô, deve ser uma pessoa com 50 anos de carreira para ter passado por isso tudo, né? E estamos aqui com uma pessoa jovem, de sucesso e... Quantos anos? Mesma idade que eu, né? Eu fiz 35 essa semana agora. Parabéns! Parabéns! Felicidades! Obrigada. Então eu sou um pouquinho mais velho, porque eu fiz em setembro. Aí, pronto. Pô, olha, cara, 2 anciões aí.
temos aqui, né? Mas é legal que passa, né, um filminho. Você vai falando, a gente vai Com certeza. lembrando. Com certeza. Bom, como a gente sempre gosta de começar, começa falando um pouquinho da sua carreira, quando você ingressou nesse mercado de trabalho. Não, maravilha. Legal, porque inclusive você estava nesse meio, né? Bom, eu sou filha de uma italiana, né? Na verdade, ela foi Eu feita... não imaginava. com esse nome. Achei que Ninguém fosse. imaginou. Na verdade... Você fez a pronúncia certa no início, fez ou não fez? Francesca. minha. Sente até um... Na verdade, verdadeira, ela não é 100% italiana, tá? Ela foi feita na Itália, mas nasceu no Uruguai. No Nossa, pós-guerra, essa sim a foi surpresa, família... essa sim foi surpresa. O que vale é o DNA. Exatamente. E essa genética, né, ela é bem... Presente. Bem presente. Eu acho que eu tive uma criação que colaborou muito, né, tanto do meu pai, da minha tia, enfim, as pessoas que eu tenho de referência na minha família, muito forte, né, e muito de fazer acontecer, né, e sempre exigindo bastante, aquela coisa, né. Bom, então depois de estudar dos 4 aos 17 anos, sendo bancada, né, pela minha mãe, a minha mãe esperava que no mínimo eu passasse numa faculdade pública e que ela não precisasse arcar. Recompensa. Exatamente, né? Cadê o ROI dessa história? Cadê o ROI dessa história? Bom, Essa história já se repetiu, né? Eu conheço bem. e aí é interessante porque aqui já entra o primeiro erro. Ó, Já Lembrei agora, já de cara, já que é para falar de erro, vamos lá. Me inscrevi na FAAP, né? Nossa faculdade, até porque eu fiz a vida inteira Mackenzie, então eu não queria fazer faculdade também no Mackenzie, Sim. mas a região ali era bacana, eu queria fazer administração, sabia que era uma boa... administração com você, né? Nem, tira da sala. E era uma referência, né? Enfim, então eu me inscrevi para o vestibular da FAAP e também da FUVEST, né? Com a expectativa lá da minha mãe altíssima. Bom, o meu medo foi tanto de errar, e eu só fui perceber isso depois de alguns anos, né, com a experiência, que quando eu entrei na sala para fazer a FUVEST, eu não foi racional, mas assim, eu não conseguia ler com atenção e me dedicar à prova, porque o meu medo da frustração e de não passar era tão grande que eu falei, quer saber? Eu não vou nem tentar, porque se eu não passar, vai ser mais fácil lidar com essa frustração. Afinal de contas, eu nem tentei. Nossa, olha o sabotador falando. Total. Pessimismo, assim. E eu realizei isso depois, né? Com alguns anos de terapia Sim. que a gente faz e tal. Mas naquele momento, eu não sei porquê. Na hora, eu falei, vou fazer de qualquer jeito. Eu lembro que eu sorteava. Imagina que Você tinha uma absurdo. justificativa para não passar daí. Inconscientemente, era ali que eu estava me colocando. Bom, obviamente, eu não passei, né? Mas eu passei na FAAP. E passei... Super bem, né, inclusive. Então, foi em segundo lugar. E aí o reitor me ligou, Francesca, eu me lembro, estava com a minha mãe, fiquei até emocionada. Olha, você é a nossa mais nova membro da família, parabéns pela tua posição, a gente quer muito você aqui. Perfeito. E eu sempre quis trabalhar, né? Porque eu achava inspirador, né? Aquelas mulheres de salto alto, de pasta, aquela coisa. Era o mercado que eu queria. Se inspirava, né? Exato. Então eu já queria logo começar a fazer faculdade, né? Para poder entrar no mercado de trabalho. Eu não queria fazer um ano de cursinho. Sim. Bom, falei para minha mãe, né? Que legal, tô na FAAP. Ela... eu não vou pagar a FAAP pra você. Baratinho, porque do que você tá falando. Bom, baratinho. aí acho que é a questão da atitude, né? Eu falei assim, gente, eu não quero fazer cursinho, eu vou arrumar um emprego e vou me virar. Liguei pro reitor, falei, então, lembra a nova família? A família não tem muito dinheiro. Eu passei em segundo lugar, aí também tem um time comercial. Força aí, parceiro, dá uma força. Será que eu, tô à disposição para fazer Júnior FAAP, para ser monitora, enfim, vou arrumar emprego, mas tem algum tipo de bolsa, minha mãe não vai me ajudar, tal. E acho que ele não sabia que eu não tinha passado na FUVEST também, né? Consegui uma bolsa. Olha lá, skill comercial. Já, Então, não. gritando Já desde o início. negociando Exato. ali, E consegui. Bom, primeiro arrumei um emprego como secretária no seu LEP, que era na Pacaembu, então eu ia a pé, porque não sobrava dinheiro para nada, né? Nem pro ônibus. Então eu ia a pé até lá, comecei. Aí, olha que legal, o dia que eu fui fazer a inscrição, que eu não sabia ainda muito bem como eu ia pagar, né? Porque eu estava rolando os processos. Eu tenho já uma curiosidade. Diga. Você falou, o dia que eu fui fazer a inscrição, tudo isso você já fazia sozinha. Você que pegava Já, condução e chegava lá Eu e... sempre fui muito independente. Aos 14 anos Demais. eu decidi que eu ia morar sozinha no Uruguai. Aí a minha mãe falou assim, tá bom, Você vai. imagina isso sua filha faz e fala. Cara, não posso falar em horário comercial que eu faria com ela. Cara. Tá louco. Hoje eu também, né?
Aí a minha mãe falou... E eu sempre fui pro Uruguai, né? Porque era a nossa segunda casa, tinha família lá. E fui passar as férias lá. E eu tinha dito pra minha mãe, vou estudar lá e vou morar lá. Vou pegar minha tia e vou morar lá. Aí liguei pra ela, mãe, já tá tudo organizado aqui, já consegui escola, já não sei o quê. Ela, você tá doida? Óbvio que você não vai morar no Uruguai, volta pra cá. Então eu sempre fui muito independente, assim. Tive uma mãe, né, que sempre trabalhou muito, pais separados, apesar de meu pai ser um super pai, a gente tem um ótimo relacionamento. A minha mãe tinha que se virar ali nos 30 pra me criar, né? Irmãos? Então, tenho do segundo casamento do meu pai, maravilhosos, meus presentes. Legal. Incríveis. A Gabi e o Dudu. Eles são muito mais novos? Dudu tem 15 anos de diferença. Aliás, Dudu tem 10 e a Gabi tem 15 anos de diferença. Caramba. Foi bem legal, assim. A gente tem uma relação muito bacana. Então, assim, eu não sabia como eu ia fazer. Eu só sabia que eu não queria fazer cursinho e que eu ia arrumar um emprego para pagar FAAP. Não tinha outra opção. Que eu acho que isso é uma coisa também importante, né, na carreira. Quando você fala, vai dar certo, aquilo, de alguma forma, te direciona, né? E vou falar uma coisa pra você, assim, você ainda teve esse tipo de atitude num meio que isso não era comum, né? Assim, pessoa da FAAP normalmente são pessoas muito bem estabelecidas financeiramente, etc. Não precisam ter essa urgência que ela tinha. Né? E isso é uma das outras coisas que a gente tem uma semelhança, porque eu também tive que veio de uma boa família também. Por isso que eu fui para a empresa Júnior, cheguei a presidente da Júnior também. Então eu me conecto muito com a sua história. Legal. Por isso que a gente está conectado aí até hoje, né? Bom, e aí eu fui lá fazer a inscrição. Aí eu acredito também, né, no Deus, no cosmos, na energia. Coincidentemente, estava rolando uma feira de recrutamento. Então, existiam ali no campus várias companhias, empresas, que estavam recrutando quem estava se formando, né? E tinham várias barraquinhas. Como vocês podem notar, né? Eu sou uma pessoa bastante tímida. Aí eu falei, bom, deixa eu já me apresentar, porque eu tô precisando de emprego, tá aqui, um monte de oportunidade na minha cara. Eu fui lá me apresentar. Bom, o RH da Marche estava lá. E eu me inscrevi em todas. E eu lembro que era muito engraçado, porque no formulário... nem lia, você nem sabia o que a empresa fazia, meu. Não, meu sonho. Não é? Conta comigo, vambora. Eu sonhava trabalhar. Claro. E aí tinha lá que estágio que semestre que você tá, né? Terceiro, quarto, quinto, assim, nossa, eu tô me matriculando. Mas deixa quieto, eu vou sinalizar ali o que faz menos... Faz um que parece um 4, assim. Um primeiro semestre parece um quarto semestre. Aí me ligaram, a Marche me ligou. E eu fui fazer a entrevista no Senesp. Quando eu cheguei naquele Senesp, nossa, falei, Senesp, cara. É tudo que eu quero. Coisa chique, legal. Era o Senesp era, nossa, cara, você trabalha no Senesp. Gente, aí eu pensei, agora minha mãe vai ficar orgulhosa de mim. Ó. Tô indo pro Senesp todos os dias. Exato. Isso pode até ser considerado um erro às vezes, né? Sem dúvida. Nossa, era trem, era ônibus, era carona na metade do caminho, era tudo. Bom, e aí eu passei, assim, teve um desafio na entrevista, porque, mas você faz FAAP, você vai ter couro grosso, aqui na Marche a gente trabalha de verdade. Casca, vai ter casca. Eu falei, lógico, aí eu contei o porquê que eu tava lá. Você acha que eu não vou ter casca? Pô, eu exato. Olha o que eu fiz, né? E aí me deram uma oportunidade. Eu entrei como estagiária na Marche, e aí foi muito incrível, eu fiquei 5 anos lá, aprendi muito, eu sempre me dediquei muito, né? Sempre quis dar o meu melhor, aprender. E como estagiário, imagina, você tem um estagiário que é rapidinho, faz as coisas e tá disponível. Todo mundo quer. Claro, todo mundo quer. Nossa, chegou uma época lá que 15 pessoas pediam coisa pra mim. E eu fazia, dava conta. Aprendi demais. E isso te coloca no holofote incrível, né? Foi. Você tem uns 10 desses pra gente contratar na Nossa! Olha, hoje em dia... Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. E você vê, né? São coisas comportamentais, que é muito mais importante ali, né? Pô, eu lembro que eu tinha que tirar xerox. Eu tentava tirar xerox retinho, sabe aquela... Poxa, eu tinha que arquivar documento, coloca na pastinha direitinho. Preencher sistema. Tudo bonitinho, Mas você vê que você, até então, você não falou de nenhuma skill técnica. Nossa, eu manjava disso, conhecia desse setor, eu conhecia dessa prática aqui, nada disso. Eu estava disponível. Era só o ímpeto e o interesse em experimentar e fazer acontecer isso aí. Tá aí um ponto que eu acho muito interessante deixar aqui com um highlight para você que está nos assistindo e que está no início de carreira.
estar disponível dentro da sua companhia faz com que você cresça muito mais rápido. Porque a grande maioria das pessoas acabam se nivelando por baixo. Minha hora de entrada é às 8, eu vou chegar às 8h10 e eu saio às 5. Já caiu a caneta às 5. E novamente, eu me vejo muito em você porque eu também. Eu cresci rápido porque eu estava disponível sempre muito cedo e eu acabei assumindo papéis que outras pessoas mais seniors não estavam para poder fazer. E isso colocou no holofote. Acho que é mais que disponível, né, Phil? Porque assim, você pode estar lá esperando que alguém vá te chamar e isso é estar disponível. Sim. Você tinha a curiosidade, você ia lá e ser proativa. Proatividade. Fazer mais do que o teu escopo. É isso. Eu acho que... e ter a visão do negócio. Eu sempre tive isso. Acho que talvez seja uma habilidade, assim... O do porquê. Por que a gente está fazendo isso? O que está por trás? Então, quando você vê o todo... você consegue se entregar muito mais e dar soluções mais, né, assertivas. Então, isso era uma característica minha, assim, de querer aprender muito e de assumir erro e tudo bem, então eu vou corrigir, aceitar feedback. Eu era muito focada, né? Focar em... E aí, depois de um tempo dentro da Marcha, eu já sabia para onde eu queria ir. Queria ser comercial. Então, eu fui me desenvolver. Por quê? O que te chamou a atenção? Olha, eu não sabia que... Bom, eu sempre fui comercial, né? Minha mãe fala que eu vendia balinha na escola, na empresa que ela trabalhava e tal. Mas aos meus 18 anos, ou 19, quando eu decidi ir para o comercial, o que me chamou a atenção que era a área que mais tinha holofote dentro da empresa, né? Era a área que ia nos eventos, que tinha premiação, que sempre tinha alguma reunião importante, estava o diretor comercial. Remunera mais, na maioria das vezes. Exato. Então, eu quis estar ali, né? Mas eu ainda não entendia muito bem o que significava. E quando eu entrei, aí eu me achei, né? Demais. Que demais. Então, logo cedo você se encontrou dentro daquele escopo que você achava que fazia mais sentido pro seu perfil. Essa pergunta é boa, porque não é que eu me achei, é que eu acho que o jeito que eu sou... Você foi fuçando, você foi atrás. Eu vim aqui, por exemplo, quando me ligaram da Marche, eu achei que era aquele Marche de cueca. Eu ainda brinquei com as minhas amigas. Falei, amiga, vocês não sabem, vou fazer entrevista. Vou ver vários modelos lá e tal. Aí não, era a Marcha corretora. Na hora você vira a chave. Fala, bom, então eu vou ser a melhor profissional desse negócio. Nicho. E aí eu acho que você vai achando algo bom dentro daquele contexto. E aí você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo. Eu acho que talvez se eu entrasse no mercado que não tem nada a ver comigo, fizesse sentido. Mas geralmente, pelo menos eu acho que quando você consegue estar aberto e se flexibilizar no contexto, você tem... Aquele contexto fica bom pra você. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Coisa que na geração de hoje tá mais difícil de encontrar. Tá muito. Eu vejo pelos meus irmãos, assim, eles não, porque eles são realmente, assim... Não, eles são presentes. Você falou. Não, presentes. Eles são presentes, eles são fora da curva. Exato. Mas eu vejo, né, muitos depoimentos, assim, dos amigos e tal, que a relação com o trabalho é diferente, a resiliência é diferente. Esse é um ponto que é motivo de polêmica e discussão o tempo inteiro, né? A questão das gerações e tal. E eu sinto a mesma coisa, que é talvez pela quantidade de opções. Então você pegar a geração dos nossos pais e tudo, tinha pouca opção. Exato. Pouca opção de empresa, pouca opção de cargo. As informações não chegavam tão rápido quanto chega hoje. Você entrava numa empresa e ficava. Você ficava o resto da vida. Mas tanto porque... o pessoal era mais missão dada, missão cumprida, como também, cara, não tinha um LinkedIn, sei lá, alguma coisa que, né, de job post que você olhava, tem várias opções aí no mercado. Então, a quantidade de opção, de informação que tem hoje, na minha visão, é o que faz as pessoas sempre terem plano B, plano C, e aí, justamente pela lei da oferta e da procura, a pessoa entra falando assim, olha, beleza, eu trabalho na sua empresa, só que com a condição XYZ aqui, mudou alguma coisa, mas meio grau pro lado, eu não quero, irmão. Até porque, na boa, eu tenho meus pais, o pessoal hoje, né, de certa forma, tem condições, na grande maioria, sim, quando você olha pro mercado de trabalho, tem condições melhores e tem opções e tal. Então, fica uma coisa meio desequilibrada, uma relação que antigamente era
né, o chefe fala, a pessoa vai lá e segue, meu, o que precisa fazer, conta comigo aqui, porque eu tô aqui para contribuir com a empresa. Isso mudou completamente. Mas e não, acho de novo pela quantidade de opções que tem. Eu acho que é mais que isso. Eu concordo com o que você trouxe, mas eu acho que tem uma questão também de maturidade de como lidar com situações. E aqui vai aquele negócio da casca. Eu acho que essa geração nova ela tem menos casca. E eu te dou um exemplo que é cômico, inclusive. Eu estava entrevistando um CEO esses dias e perguntei para ele qual que foi o maior desafio que ele já passou na vida profissional dele. Ele falou, foi inclusive recentemente, semana passada. Falei, o que aconteceu? A gente demitiu um estagiário lá da equipe XYZ e ele veio aqui com o pai para falar comigo. Isso é fantástico. Você tem noção? Eu fiquei... Outro mundo. Então, você concorda? Tem um conjunto de fatores... É um erro dos pais também, né? Isso. Não das... E eu acho, da geração sinceramente, somente, né? que é nossa responsabilidade... É nossa responsabilidade treiná-los. E tentar fazer com que realmente saiam... Exatamente. Eu tenho uma outra sem tese, dúvida. Fran. Eu tenho uma outra tese também que talvez seja ainda mais polêmica. Conte. Se você precisa comer, você tem um aplicativo lá de primeira tela, É verdade. você clica, a comida aparece na sua casa. Sim. Lá nos, sei lá, quantos milhões de anos atrás, o cara tinha que gente caçar, ir atrás, colocar no fogo, comer e cuidar e tomar cuidado com predador aqui e ali e tal. Então, é assim, o desafio sempre de certa forma, a história, né, da humanidade vai cada vez mais facilitando as coisas, né? Não faço crítica, não acho que o aplicativo não deva existir. Mas a gente está ficando mal acostumado. Em todos os sentidos. Eu me lembro... Agilidade. Hoje em dia, no WhatsApp, Exato. o cliente quer tudo para ontem, a gente também quer tudo para ontem. Dia 19 de maio de 2000, eu completei 18 anos, eu estava na porta da autoescola para pegar minha carta, porque eu queria pegar um carro para dirigir, colocar meus amigos, uma namorada, tal, para dar volta e tal. E hoje tem gente com 20 e tantos anos que nem carta tem, não sabe dirigir e não quer, porque, de novo, num botão você consegue, alguém chega, estaciona para você, você entra e você vai do ponto A pro ponto B. Não, e em tudo, né? Até para relacionamento. Matou. Esse é outro Isso é aplicativo, outra coisa que que para alguns já talvez tá seja a tudo primeira tela mudando, também. né? Exato. Assim. E isso é uma das coisas que também te não faz você ter casca, porque, pô, para nós homens, né? Pô, tinha que chegar lá na balada, tal, etc. Ser charmoso. Desafiar. Como é que era para você ser charmoso? Desafio, hein, irmão? Desafio, cara. Desafio. E hoje em dia Mas eu me clique. desafiei, eu tive, era uma opção que eu tinha. Exato. Hoje a galera pro lado direito, pro lado esquerdo e resolve também. Exato. Entendeu? Então a pergunta é: chega no ambiente de trabalho, chega no mundo corporativo, não tem pra direita e pra esquerda. Você vai ter que ralar. Não, você vai com ter que ir certeza. atrás. Bom, você sabe do que eu tô falando. Então eu acho que a gente ficou mal acostumado. Só que a nossa geração, estou me colocando na mesma de vocês aqui, se me permite. Pode. A nossa geração, a gente teve um pouco dos dois, assim. Então hoje a gente tem facilidade, mas a gente sabe o que era a dificuldade de conseguir cada uma das coisas. Tem geração que nasceu já com essa disponibilidade. E aí fala, no ambiente de trabalho, no mercado corporativo, eu quero ter a mesma facilidade. E não é bem assim. Então assim, aí eu estava falando da educação. Se em casa não vem essa educação, a vida vai trazer, o mundo corporativo vai trazer. Eu acho que o pessoal vai apanhar. A gente pode marcar um Findcast só para falar disso, porque eu tenho Certeza. outros argumentos para trazer sobre o quanto a cultura também acho que impacta nisso. Mas vamos voltar aqui. Pode continuar. Exato. A gente estava em que ponto? Você tinha falado de ter conseguido a bolsa. Com a minha carreira, né? Tá bom. Você estava na Marche. Aí entrei na empresa Marche. De cuecas. Empresa de cuecas. Entrei na Marche e ali, né, dei o meu melhor e aprendi muito. Tive a oportunidade de realmente entender como que o mercado de seguro funcionava. E aí, depois de 5 anos na Marche, eu já tinha alcançado a tão sonhada cadeira de comercial. E eu já estava, quando olhava para os meus colegas, bastante defasada. Porque como eu comecei a crescer lá dentro, você não tem muito aumento. Então, acabou que, financeiramente falando, já não estava fazendo sentido. Apesar de ser uma empresa que eu amava e aprendia muito.
E, coincidentemente, uma ex-diretora que já tinha trabalhado comigo lá na Marche tinha ido para a Admix, que era uma consultoria especializada em saúde. E me fez o convite. Falou, olha, Fran, tem uma vaga aqui de comercial, o pessoal tá precisando. Você topa conversar? Eu falei, topo, né? E por que para mim foi muito legal esse movimento? Porque a Admix era uma empresa especializada em saúde. Na Marche, era uma super multinacional, com todos os ramos de seguro. Como eu sempre tive esse DNA do querer aprender e me especializar, eu falei, poxa, faz sentido eu ir para uma empresa que só faz isso. E que na época era referência do setor, era a melhor que tinha nacional, né? A maior carteira e tal. E fui, um ato acho que de coragem, porque fui como PJ para ganhar a mesma coisa no líquido, até um pouco menos, porque como eu era PJ eu tinha que pagar o contador, mas eu tinha uma comissão, né? Mini parênteses. Diga. Aí, 80% já trava aí. Ah, não, mas qual que é o formato de contratação? Eu não vou ter o Vale Transporte, sei lá, eu tô chutando um benefício aqui. Eu não vou ter o Vale Transporte? Ferrou, deal breaker, tô fora e tal. Você já, não tô preocupado com isso, eu tô querendo aprender. A fase de carreira que você tava era essa. Teve uma negociação, eu me lembro, porque era vaga, o salário meu era menor do que o da Marche. Aí eu fui sincera, falei, puxa, pelo menor salário não dá. Aí equalizaram, mas acho que... Não, negociação faz parte. O que eu quero dizer é que pra muita gente, é assim, não quero. Então, aí você fecha muita porta, né? Fica mais difícil. Realmente até porque acho que a gente tem que ter... A flexibilidade, eu acho que é uma condição que favorece muito, né, o caminho. Concordo. Porque é aquilo que você falou, vai ter um monte de obstáculo, vai ter um monte de desafio. Você não pode travar. Eu tenho uma visão muito do tipo, tá prática, né? Tá bom. Como que a gente vai resolver isso? É o que é. Quais são as alternativas, né? Bom, fui lá e aí quando eu cheguei na Admix, que a minha meta era comercial, só comercial, uma meta gigante. Eu tendo que pagar contador, eu falei, o quê? Agora, e era legal porque a Admix sempre foi muito organizada, né? Os processos. Então, eu tinha meta de visita, tinha meta de venda, né? Segue a receita do bolo aqui que você bate meta. Ele detesta indicadores. Nossa, não fala sobre isso que ele detesta. Você não gosta? Bom, meu namorado é um louco. Eu tenho ele tem paixão, ele tem obsessão, gente, esse é o ponto. Exato. Então tá. Bom, e aí... Meta dada, meta superada, né? Sim. Eu ia... Então, todos os dias... Eu tinha por semana... E essa é outra coisa. Hoje em dia, a meta não é assim, não. Na minha época, eram 10 visitas por semana novas e 10 novos estudos de diferentes clientes. Ou seja, eram 20 novas oportunidades por semana. Difícil. Mas nada é impossível para aquele que crê, né? Eu chegava, Aquele que labuta. colocava o meu headphone e ficava ligando o dia inteiro. Porque assim, eu não parava. Call center de luxo, né? Total. Will Smith em procura da felicidade. E aí, assim, nem conversava com as pessoas, né? Não tinha relacionamento. Aí, falando de erros, é uma coisa que depois eu fui aprender também. Não dá pra você ficar tão bitolada, né? Sim. Porque é importante você também ter troca. Mas aí você vai equilibrando, né? Naquele momento eu precisava bater a meta, superar e tal. E não tinha essa habilidade de conseguir fazer tudo, né? Bom, em 6 meses eu me destaquei ali porque eu era a única que conseguia bater a meta. Eu chegava na segunda-feira, botava 3 post-its. Visitas, estudos e aquelas compras que já estavam no pipe que eu estava funilando, que eu não podia esquecer delas, né? Porque esse é o desafio. Eu estou negociando com você, mas tenho que bater meta de nova visita. Se eu foco aqui e não te dou bola, você não vai fechar comigo, né? O motivo de ser a única e tá com a performance, ser a top performer desse ambiente aí, qual é? E vou fazer vou polemizar aqui também. Seria o seu QI elevadíssimo, um talento extraordinário, uma coisa que nasceu com você ou alguma outra coisa? Assim, pra mim era um pouco constrangedor estar ali. Não é que era uma coisa que eu curtia, eu ficava constrangida porque... Aparecia na frente de todo mundo. Eu consigo imaginar por quê. Porque assim, todo mundo falava, a Francesca consegue, por que vocês não conseguem? A Francesca bateu o método, todo mundo odiava a Francesca, no holofote, era isso, certeza. Te usavam pra levar a régua. Exato. E isso pra mim era um pouco... Só que quem não estava nessa régua ficava, essa aí e tal. Só que qual que era o lado bom? E que eu acho que isso também me ajudou durante a minha carreira. Quem trabalhou comigo sabe
com o meu trabalho. Então, assim, todo mundo ficava meio, ai, que saco, né? Essa menina bate meta. Vou ter que trabalhar mais Mas todo mesmo. mundo saía pra almoçar, eu não saía. Todo mundo chegava às 9, eu tava lá às 6. Então, o pessoal tinha uma raivinha, mas conseguia administrar. Esse é o porquê? Que é o bônus. Aí tem um é super QI. Eu acho que eu estudei bastante. É abençoada com isso também. Mas não é o meu. Não sou a mais inteligente, não sou a mais nada. E por que a mais dedicada eu sou. Isso aí. É isso que eu queria ouvir. A mais focada. Disciplinada, constante. Resiliência. Disciplina é uma coisa muito importante. Então, assim, você não pode... um dia eu tô bem, um dia... Claro, a gente... Não é uma máquina. Claro. Eu aprendi isso na terapia, inclusive, tá, gente? Eu tive que fazer terapia. Eu também tive que aprender. Máquina. Eu tô ouvindo o fio aqui me falando. Exato. Não, e eu já ouvi muito feedback de chefe meu, do tipo, você é uma máquina, você é ótima. E eu gostava desse adjetivo. Tem que tomar cuidado com esse estereótipo aí. Tem que tomar cuidado, porque eu vou te falar, eu tive um certo momento da minha carreira que eu era... eu tinha o apelido de Golden Boy. Pra você ter uma noção. E aí depois, chegou no momento onde eu tava performando igual... ou até melhor, mas eu já não era o número um, e isso me destruiu por dentro. Então, porque parecia que aquele estereótipo ele tinha perdido. Você se esquece, você se anula. Exato. E assim, eu cheguei também num momento em que a minha vida era 100% trabalho. 100% trabalho. Então, assim, você se distancia dos seus amigos, você se distancia... Da família. Da família, né? Não Hoje tem relacionamento. Exatamente, não tem relacionamento. Então, eu acho que com o passar da experiência, você consegue equilibrar essas coisas melhores, né? E também entender, que eu demorei para entender, que era uma relação de troca. Porque na minha cabeça, pode parecer óbvio, né? Mas na minha cabeça eu fui contratada, me deram a oportunidade, vou pagar minha faculdade, eu vou dar tudo, né? Não, mas pera lá, e o meu aumento, e o respeito também, né? Enfim, então aos poucos você vai aprendendo que é uma troca. Olha só, pra mim esse insight seu, essa epifania que você teve nesse momento de falar, peraí, não sou só eu que tenho que dar, são duas partes aqui, tem que haver uma troca fera aqui, é algo que tem a ver também, desculpa voltar no tema de geração e tudo, mas tem a ver porque você pega, de certa forma, a coisa boa que tinha dos nossos pais ou das outras gerações, que era, de novo, missão dada, missão cumprida, mas pega o lado bom das gerações novas. E isso é um lado que eu reconheço, que o pessoal tem, que é de questionador. Sim. Tipo assim, por que não só de e de não cobrar, sentir culpa que se hoje eu tenho que sair às 20 horas porque eu tenho um jantar. Exato. Né? E além disso, de não só questionar do tipo, eu preciso ser reconhecido, né? Pedir mesmo, falar, cara, olha o que eu tô fazendo, vamos combinar aqui um jogo para eu ser promovido, para ter uma nova oportunidade, ou para assumir mais responsabilidades, mas também questionar como as coisas são feitas. Cara, por que essas coisas são feitas assim? Eu tô vendo ineficiência aqui. Geralmente era um dos problemas das gerações antigas. A galera fazia, é assim que faz, é assim que eu vou fazer. Mas, cara, o negócio tá ineficiente, você poderia usar a tecnologia aqui para facilitar. Não. O chefe falou que é assim que a gente vai fazer. Mas é esse ponto também que filtrou-se, de ficar doente. Porque quando você não é o Golden Boy, aquilo te deixa tão mal, né, que cara, você esquece. Nossa, então eu não sirvo pra nada, eu sou péssimo, eu sou horrível. Exato. E eu vou ser demitida amanhã. Você sentia isso? Que você vai ser demitido todos os dias? Exato, e eu tava entregando mais que grande maioria das pessoas. Cara, mas nesse caso não é um erro. Claro que tem erro seu, e aí é uma coisa que você tem que analisar, tem que fazer terapia, como a gente falou e tal. Mas tem um erro da empresa também. É um absurdo você chegar para um estagiário, um cara que tá com começo de carreira, e falar assim: você é o Golden Boy. Cara, você acabou de cravar uma placa na cabeça, carimbou na testa desse cara, assim, bicho, não desvie um grau pro lado, que a gente vai se frustrar com mas isso. Mas tem gestor que adora criar esse ambiente. Que é o que você tava falando, você é demais. Né? Os caras ficavam falando pra você é demais, cara, continua assim, você é uma máquina. Cara, hoje, ainda mais hoje, você fala assim, eu não quero ser uma máquina. Você deveria falar, eu não quero ser uma máquina. E outra, se eu for uma máquina e parar de pensar, só for uma máquina mesmo, a IA vai me substituir ainda, só pra ferrar tudo. Não dá pra ver já, tipo, porque a IA como máquina é melhor que eu, cara. Então, assim, deixa eu trazer mais valor agregado aqui, entendeu? Então, enfim. Mas vamos lá, continua aí, vamos chegar pros finalmente. Assim, né, bati a meta e recebi a primeira oportunidade de coordenação. Porque como eu agendava, batia todas as metas, falava, então você vai criar uma área, na época, hoje é famoso, né, Inside Sales. Sim. Na época não existia pré-venda. Né? O nome não existia. Venda, receita. SDR. Exato. A gente criou uma pré-consultoria. E
E era o telemarketing de luxo, a gente mapeava as empresas e todo mundo ligando. Foi super bacana, que a equipe cresceu, a gente conseguiu contribuir muito para as vendas, né? Lembro que no primeiro ano, mais de 50% de todas as novas Vinha vendas dessa área nova aí. foram Caraca, dessa estrutura que que louco, começou parabéns. com 2 pessoas e depois foi para 12. Que legal, que legal. E aí eu fui crescendo na Admix, né? Tive a oportunidade de assumir a área de venda de PME, depois atender alguns corretores parceiros e ter muita parceria, que isso também acho muito importante na carreira, né? Você ter chefes que te inspiram, que te ajudam Total. no desenvolvimento. Ter gente boa no seu entorno é importante também. E não vão ser os chefes perfeitos, tá? Ah. Que esse é um outro ponto. Porque muita gente... Eu já tive chefe que a galera não gostava, porque batia muito. Mas tudo bem, pode bater. Eu quero aprender o que tá por trás disso. Então, Isso. você ter resiliência também ajuda, né? Bom, e aí a Aeon comprou a Admix. Admix, né? E foi uma fusão, assim, bastante complexa, né? As culturas eram bastante diferentes, certeza. o modelo. Só que como eu já tinha sido Marche, que era uma multinacional, eu virei a chave. Falei, agora eu entendi que aqui a coisa é diferente. E outra coisa, eu também sempre fui muito hands-on e tô aqui pelo time. Não importa se é time Admix, se é time Aeon, é o cliente, somos agora um novo grupo. E aí muitas pessoas acabaram saindo, né, nessa fusão e eu acabei sendo a referência da Admix. Quando alguém da Aeon pergunta, como que fazia na Admix? Como era assim? Me procuravam. E eu comecei a participar das reuniões de comitê, de, enfim, decisão. E aí tive o tal, né, do destaque. E aí um chefe, que era o vice-presidente comercial, me deu a oportunidade de assumir uma diretoria, né? Eu tinha 30 ou 29 Eu ia anos. perguntar isso. Impressionante. Que ano foi isso? Quantos anos você tinha? Eu tinha de Impressionante. 29 para 30 anos. E eu lembro que, assim, me dava... Aí nessa hora, eu já sentia um yes, assim. Eu era a única mulher do comitê, tirando a diretora de RH, né? Então, nesse momento, acho que foi uma das... Eu sempre fui muito de indicador, então, em alguns momentos na minha vida, eu dava um check do tipo, poxa, subi mais um degrau. Então, na marcha, como estagiária, quando eu tive o café com o presidente, que eram os destaques, nossa, isso pra mim, tinha até fotinho. Passei pelo mesmo. Primeiro aumento. Então, acho que quando eu assumi a primeira diretoria, foi um negócio que eu falei, poxa, que legal, né? Ao mesmo tempo veio, meu Deus do céu, né? E agora, como que eu entrego? Que eu não estou preparada para isso, mas vamos dar um jeito. E foi bacana porque a Aeon também me apoiou com o processo de coaching. Eu tive que fazer um assessment lá com os gringos para saber se eu estava apta a assumir a vaga. Passei. E, né, também fiz processo de coaching para me especializar e conseguir entregar. E foi ótimo, né? Quando um headhunter me procurou falando... Raça difícil, eu estava bem, estava feliz. Mas mudou minha vida. Foi bom também. Então foi positivo a experiência. Foi positivo para todo mundo. Dizendo que tinha uma vaga para assumir como CEO, né, de uma empresa que responderia para o conselho. Quantos anos mesmo nessa altura? 32 já, 32. Você recebe um convite para CEO. Deixa eu falar bem isso, né? Exato. Você falou rápido aí, deixa eu foi reforçar. isso. CEO, CEO. Exato. CEO. Obviamente, isso me chamou a atenção, né? Porque quando o Red Hunter me ligou, eu falei, não, eu não tô no momento e tal. Aí, quando ele usou essa palavra mágica, eu falei, não, eu acho que eu tenho que ouvir. E ela foi elegante ainda e falar, chamou a atenção. Exato. Você vê que nobreza chamou a atenção. Um monte de gente ia sair correndo, caramba, tipo... Não, porque eu tenho medo de não entregar, né? Sim, A tal da síndrome do impostor, não sei claro. o quê. Bom, e fui. Aí entendi que era para uma operação da WIS, né? A WIS Benefícios, era uma unidade apartada do grupo, mas que a WIS Soluções, né, tinha participação. Eu ia responder para o conselho, que era, né, o CEO da WIS Soluções Grupo, e o Ivan Aragão, né, que era o conselho. Enfim, eu tinha que montar essa estrutura e rever. A estrutura ela já existia, mas com um foco diferente do que a companhia esperava, que era, né, uma operação para fazer venda e gestão de benefícios corporativos. E era meio que desenhar o projeto do zero, né? E eu falei, nossa, faz todo sentido responder para conselho, montar empresa, tal. Fui. Foi muito bacana. Foi uma experiência maravilhosa. Tomei a decisão depois de sair, né, de lá, porque recebi também um convite da DASA. E aí, assim, já que a gente está, né, aqui abrindo... Por favor. Né? Por favor. Que teve um pouco de erro, né? Acho que da minha parte.
Bom, eu era uma diretora estatutária. Porque o CEO é uma palavra bonita, mas tem ônus e bônus, né? Exato. Beleza, eu era estatutária. E quando você é estatutária, você tem muita responsabilidade com muita coisa, e até coisa que não está diretamente ligada a você. Com coisa do órgãos passado. regulatórios, né? Ainda mais nesse mercado, né? Exato. E começou a rolar questões que impactavam diretamente a minha pessoa física. Seu nome, sim. Mas que não era nada demais, tá? Assim, mas aparentemente. Agora, tava lá o meu nome. Eu fiquei com medo. E eu não tinha quem a recorrer, que eu acho que é outro erro, tá? Que eu, na não minha encontrar história, especialistas que pudessem ajudar nisso, é e isso? como eu também sempre fui muito focada no fazer, eu acho que eu perdi essa coisa do relacionamento. Mesmo na FAP, pô, tem um monte de gente legal que a gente estudou, eu só a gente, os trabalhadores Pessoal, aqui. vocês da FAP que estão ouvindo, Manda mensagem pra gente, vamos estão em fazer contato negócio. com ela, tem uma carência aí da época da FAP. Aí, que você Aliás, eu vou pedir pra fazer um código Claro. desse aqui e a gente vai mandando no grupo lá do pessoal, da FAP. Pois é. E aí eu fiquei com medo e decidi sair, porque eu falei, não sei brincar desse negócio de estatutária, posso ter algum risco aqui, eu não quero. Mas esse receio, só esse parênteses também, o receio com o estatutário, ele é comum também e é justo, viu? Assim, eu não vejo isso como a preocupação com estar assinando pela empresa, eu não vejo como um erro, pelo menos não... Mas o meu erro foi não entender melhor. Porque, legal, eu decidi ser CEO com 32 anos, e a CEO tem que sim ser estatutária, é óbvio. Aí quando tem a pressão do ser estatutário, Provavelmente você quando... o que eu faço com isso agora? Quando você foi, Então, você nem investigando imaginou, meu você não nome. investigou os riscos que tinham ou o que estava atrelado a ser estatutário. Gente, eu tinha 32 sim, anos. Sim, e sim. eu não tinha quem perguntar. Eu faria o mesmo. Eu falei, eu tô com medo. Nisso eu me identifico. Eu tenho certeza que, deslumbrado com a oportunidade, empolgado com tudo que estava sendo proposto ali, eu ia também assinar. E aí, como que eu estou sendo contratado? Cara, não importa, eu estou sendo CEO, vou ter uma oportunidade de ouro aqui. Se é CLT, se é flex de não sei o quê, se é PJ, se é estatutário. Cara, vamos aí. A hora que você tá no... É um pouco da impulsividade também, desse deslumbramento talvez, mas a hora que você vai para as cabeças e depois de um tempo você se acomoda na cadeira, peraí, é isso? Aí começa a enxergar os ônus, você fala, cara, como é que eu não... E entender a vulnerabilidade, e conversar, né? Do tipo, olha, tá com essas... Por exemplo, hoje, se eu tivesse uma situação, eu procuraria um advogado. Perfeito. Olha, eu tô com essa situação, mas é experiência. Naquele momento, sim. eu não tive essa visão. Eu deixei a emoção tomar conta. E uma outra curiosidade, Fran, não tinha ninguém tipo, na sua família você não tem ninguém que você se inspire, alguém que... Tenho que você vários. pudesse falar, você não sabe, eu recebi ou mesmo gente mas que não você são tem do mercado corporativo. Isso. Não são? É isso Não que eu ia falar. são. Eu sofro um pouco do mesmo mal, que eu tenho uma família minha, putz, é tudo dentista, meus pais são médicos, então minha realidade é muito diferente. Eu consegui isso com gente que eu conheci no mercado, então me faltou isso. Eu tinha o meu avô, que faleceu faz muito tempo e tal, que era um baita diretor de banco, que ele poderia me ajudar Conhece nisso. todo o caminho das mas pedras. quando ele faleceu, eu tinha 20 anos de idade. Então, assim, muitas coisas meio que eu fui tomando tapa mesmo e aprendendo sozinho e pedindo dica para os mais velhos, os mais experientes que estavam comigo no meu entorno, mas não na família. Mesma coisa contigo, não? Igualzinho. Então. Eu não tenho ninguém para perguntar como é o mundo corporativo, como que funciona um comitê, qual que é o risco. Uma curiosidade, pra Gabi e pro Dudu, que você falou? Sim. Pra Gabi e pro Dudu, você serve de ser de mentor assim ou não? Sim. E você quer quero muito. oferecer isso pra eles, algo que você não teve, né? Você fala, pô, eu claro, vou... Claro, é nobre, muito né? legal. Óbvio, né? Óbvio. É muito legal, assim. Agora, vamos voltar para a DASA, porque é uma empresa do nosso coração. Claro. Inclusive, Não, aqui, foi a maravilhosa essa experiência. A gente adora eles. Fala um pouquinho dessa parte. Então, eu estava lá na Wizy e aí recebi o convite da DASA também por uma indicação de uma pessoa que já tinha trabalhado comigo na EIA. E aí eu estava nesse momento de medo e falei, perfeito, vou. Assumi a diretoria comercial da DASA Empresas, que era uma consultoria do grupo, que estava num momento de integração, que foram várias compras feitas em diferentes momentos e precisava integrar toda a área comercial, proposta de valor. E era muito legal, porque assim, eu, depois, de todo esse tempo, desde os 17 anos no mercado, passei por grandes companhias, eu sempre quis muito contribuir para o setor e realmente curar a dor do RH.
né? Porque você passa por várias empresas, por vários clientes, o RH sofre. Sim. Com as mesmas Total. dores, mais ou menos. Então, assim, é a sinistralidade do plano de saúde. Como que você ajusta e tem previsibilidade do custo? Poxa, é a prestação de serviço presente, a operação. Então, tem várias dores ali que é de todo mundo. E eu sempre quis entregar uma boa solução. E a DASA, como proposta de valor, tem isso, né? O ecossistema Sem de dúvida. saúde. É que agora mudou um pouco o modelo, que eles tiveram que vender Sim, algumas empresas. Antes eles seriam, né, essa solução justamente para integrar a jornada do paciente, o que faz, né, o setor ser mais eficiente. Então, me encantei com isso e fui, né, assumir a causa, e foi um trabalho muito legal, a gente cresceu bastante. E no meio dessa jornada, eu tive o convite de voltar para casa, né, porque a Admix, né, o fundador da Admix, fundou, depois do compete dele, né, de ficar fora do mercado, ele quis voltar. Garden Leave, né? E fazer, a gente brinca, né? A Admix 2.0, que é a Chip. Que, pô, é uma operação que realmente, eu brinco, né? Não está aqui a passeio. Com toda a experiência que a gente teve do setor, e, né, a Admix, que se tornou a líder do mercado, aprendeu muito, ouviu muito RH, agora pode voltar, né, com essa operação ainda mais inovadora, com muita tecnologia embarcada, profissionais super competentes. Aí me fizeram um convite, eu falei, né, conte comigo. E aqui eu vou fazer um merchandising de graça. Eu tava pensando a mesma coisa, cara, juro. Vocês foram lá. A experiência que a gente teve foi... Eu e o Gabay, vocês podem imaginar, a gente visita Vocês inúmeros... podem presenciar, inclusive. Se alguém quiser experiência chip, coloca meu telefone, não, meu eu contato, recomendo, RH bem atendido. É impressionante, assim, já visitou muitas empresas, mas o que vocês fizeram na Chip para nos receber foi um negócio que desde a coisa simples, mas que faz toda a diferença, até uma coisa mais sofisticada. Então, putz, a gente entrou lá, o prédio é deles, né? Tem um banner, né, agradecendo e dando boas-vindas para mim e para ele, assim, com nome, empresa. Fora a turma, extremamente legal, a gente conversou com outras pessoas, a gente pegou já bastante da cultura muito rápido, porque aquele dia a gente chegou próximo da hora do almoço, Exato. então saía muita gente. E aí a gente pegou muita gente, você sente no ar, né? Essa energia. As pessoas saindo. Como é que elas estão saindo? Tudo bem que o almoço é sempre bom, né? Vamos sair para o almoço, comer alguma coisa, então sempre tem uma energia positiva. Mas era, assim, sensível de fato como que as pessoas estavam com um sorriso na cara, todo mundo se falava, né? Aquela coisa, cada um... Trabalha com gosto, né? A gente sentiu isso. E finalizou com um almoço maravilhoso. Agradeço muito até hoje. Senti um rei. Aqui, ó, fica o merchandising de graça. Obrigada. Não, e é isso, mas é isso que a gente quer proporcionar. E por isso que fez muito sentido para mim voltar para Chip. Porque acho que... Você sabia disso já, né? Sabia, porque é o nosso DNA. E você poder... Pô, a gente trabalha... como máquinas, né? Tantas horas por dia. A gente se dedica. Pô, é muito gratificante você poder ter um feedback positivo do teu cliente. Do tipo, nossa, você conseguiu resolver o meu problema. Você identificou o meu problema. Pô, você mudou, o seu projeto realmente impactou aqui. E quando a gente fala de gestão de saúde, tem um aspecto também social, né? Total. Porque a gente, por exemplo, evita cirurgia ortopédica. Pô, a gente tem um programa de ortopedia sensacional que já tirou várias pessoas de cirurgia. Né, que impacta ali diretamente na qualidade de vida da pessoa. Promoção de saúde, prevenção de doença. Gente que, poxa, deixa de ter algo mais grave, às vezes falecer, né? Bebê que deixa de ir para UTI neonatal. Então também tem um trabalho ali social muito, muito bacana, né? Então eu quero fazer parte disso. Eu não quero ali trabalhar pelo... Né? Só pelo salário ali e pronto. Né? Agora, e você que está completamente inserida nesse mercado, como é que está o tema mental health? Super em alta, até porque agora tem a nova NR1, né, que é uma lei e que todas as empresas precisam se regularizar, né, e a partir de maio enfim, não mudar aí a programação, mas a princípio, a partir de maio as empresas precisam estabelecer novos protocolos, rotinas, screening de saúde mental, profissionais de psicologia dentro das empresas. Então tem bastante coisa aí que está sendo endereçado.
E hoje, assim, é um ofensor importante, né? A gente tem visto muitos casos e com pessoas jovens se afastando, né, por questões de saúde mental, inclusive internações, né? A gente não imagina, mas... Você imagina a internação uma questão física somente, nada. né? E tem aumentado bastante, né? A terapia ABA deu ganhou, né, no ranking, porque a gente tinha uma preocupação aí grande em relação à saúde mental, mas hoje está muito em foco as terapias, né, de ABA, que tem sido também um investimento alto do setor e ofendido os custos até mais do que oncologia. Caramba. Porque é recorrente, né? E para criança, né, é muito comum, e hoje em dia tem muitos diagnósticos, então a gente tem que olhar isso com muito cuidado, muito carinho, até porque você está falando da vida das pessoas, né? Dos filhos, quando, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito com muita responsabilidade, muito acolhimento, muita humanização, muita responsabilidade, comprometimento. Então, você tem que ter gente que gosta de fazer isso, né? E que entende ali o que está por trás, né? Então, que bom que vocês perceberam isso nessa visão. Ficou claríssimo. Sensível. Claríssimo. Bom, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, Fran. Quantos % da sua carreira você atribui à sorte de estar no lugar certo na hora certa e quantos por transpiração? Sorte eu colocaria 10%. Qual que é a média aí? Porque agora é curiosa. Só tem outliers. Aqui, para cada... Não tem... Eu vou me arriscar aqui. Em dizer que qual a opinião de vocês? A grande maioria fala um pouco na tua linha, assim. Tipo, foi muito mais transpiração. A gente tem um caso isolado... quem vira os episódios talvez descubra quem foi. Pra gente ouvir todos. Que falou que, não, cara, teve muita sorte, porque eu tava lá e tal. Só que no final das contas, a hora que você começa a fazer um pouco mais de perguntas, você vê que é aquela máxima do tipo, eu tive sorte, mas toda vez que a sorte me encontrou trabalhando. Eu tava preparado, você entendeu? Então assim, não é que eu tava parado chupando o dedo e aí alguém me chamou e me convidou pra uma coisa. Não, o cara tava trabalhando e tudo. Então, considere ele, né? Tô dizendo você se colocou na posição de poder ter a sorte. Exato. Acho que sorte é muito importante, ela existe, mas não adianta de nada se você não estiver ali dando o seu melhor, né? Estar preparado. Então... Sem dúvida. O que mais, Fê? Não. Achei que você ia emendar aí. Agora, o que eu tava com isso na cabeça, eu queria saber se tinha que fechar algum raciocínio. O que tem de plano? Porque você é muito jovem, né? E uma das coisas que eu vejo que... Já conversei com algumas pessoas nesse caso que... Não sei se é nesse caso, né? Mas casos como esse que acontece muito é assim, chega num patamar que fala, cara... Você imagina você chegar... Então, você foi CEO, diretora de uma baita empresa, a gente pôde ver, sentir. O medo de muita gente que é jovem e chega lá e fala assim, cara, e agora? Parece aquela pessoa que... Com certeza se esforçou, se preparou, fez tudo, mas a hora que chega... A jornada, muitas vezes, ela é mais legal, ela é mais divertida, ela ensina muito mais do que necessariamente o pico ali, né? Do Everest. Sim. Você chegar no... Lógico que o pico do Everest não existe, sempre tem coisas pra fazer, mas... Não, mas você acha que é tão distante? Você acha que é tão distante do nada, você com 35 anos, você já fez coisa pra caramba. Não dá aquela... Aí você olha, tem aquela vista maravilhosa de cima do pico, de cima da colina lá, e fala, pô, legal, cheguei, tá, e agora? Você sabe que assim, eu refleti bastante sobre isso. No último 6 meses, assim, sabe? Eu acho que bateu um negócio do tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Né? E não só na questão profissional, até porque como eu sempre foquei muito no profissional, né? Poxa, mas a vida não é só isso, porque eu contribuo de outras formas, ótimo, né? Ótimo. Enfim, estou mais presente na vida da minha família e faço trabalho voluntário, enfim, como eu amplio né, essa capacidade de contribuir, que é o que eu gosto. Mas aí comecei a pensar muito nisso. E aí eu cheguei na tal pergunta, né? Que todo mundo agora é moda, propósito. Pô, qual que é o meu propósito? Exato. E é difícil você conseguir
né, resumir ali qual que é o meu propósito. Ainda pelo mais menos pra início de mim. carreira, né? Você tá falando que agora chegou, é natural que agora você comece a refletir sobre isso. Mas início de carreira, você vai pedir pra menina lá que achava que marcha era uma empresa de cueca, fala assim, qual o seu propósito? Não, cara, meu propósito é vender cueca, é isso que é meu foco. Você entendeu? Você não vai esquecer da cueca, né? Não, achei ótimo essa. Mas digo isso porque realmente acho que lógico, você vai aprendendo, vai amadurecendo, vai... né, criando sabedoria. E você vai sofrendo também, né? Sofrendo. Porque você vê que essa jornada é linda, maravilhosa, mas te deixa pedaços pelo caminho, né? Você chega ali que você fala, gente, a vista é maravilhosa, mas o pé tá sem o Exato, o nariz já tá caiu. Rasgada, tá... Ninguém vê. Ninguém vê, imagina, tá tudo isso sob mesmo. controle, tudo maravilhoso. Os dedos gangrenaram já, é isso aí. Morrendo. É isso aí. E aí eu fiz essa reflexão, Qual é o meu né? propósito? Tô aqui Onde com a eu vista vou? linda, toda, né? Toda... E aí, sabe uma coisa que eu falei que pra mim fez muito sentido, eu consegui entender isso? Eu poder, de alguma forma, impactar positivamente as pessoas que trabalham comigo e poder desenvolver, ajudar, fazer com que elas também tenham conquistas, isso pra mim é muito legal e eu quero fazer cada vez mais isso. Então, por exemplo, quando eu pego uma pessoa que está trabalhando comigo, e eu tenho a oportunidade de corrigir algumas coisas ou dar alguma visão, construir Ser junto. uma mentora mesmo. E essa pessoa melhora e aprende e cresce, é promovida. Que isso pra mim é... Melhor que receber um bônus de salário. Você começa a Não, vibrar vamos lá, tá sendo gravado? Eu quero bônus. Não, pera lá, calma. Eu quero bônus, eu quero tudo que eu tenho direito. Não dá pra ter os dois, né? Exato. Mas é poder... por exemplo, eu sou comercial, a gente tá lá negociando, a pessoa fecha a primeira conta. É muito legal, consegue né? conquistar, né? Ganha uma comissão. O comercial, ele tem e aí você, comprei meu primeiro carro, comprei não sei o quê, mudei de vida. Isso é muito legal. Eu poder de alguma forma ajudar é muito bom, é muito bom. Meu, o que você deixa de conselho para essa nova geração de mulheres? De mulheres. Eu vou fazer, a gente sempre faz essa pergunta, mas eu quis fazer de forma mais específica. Esse temperinho extra aí. Que vão ingressar no mercado de trabalho, que tem essa ambição também de construir uma vida corporativa. Assim, eu vou te falar que eu não sou a pessoa mais especializada e estudada no setor, né, do feminismo. Né? Porque tem gente que... Sim, total. E eu, durante toda a minha carreira, eu foquei em entregar resultado. Independente ser relevante, do fato de ser mulher. Exato. Então, eu sempre quis ser relevante, entregar meu resultado de uma forma colaborativa, porque também acho que a gente não cresce sacaneando todo mundo, ou não tendo respeito dos outros, não tendo essa troca. Então, eu sempre, independente do meu sexo, eu falei, bom, aqui eu tenho que fazer o meu melhor, ser importante para a companhia, estar preparada, aprender e ajudar os outros e não atrapalhar ninguém também, né? Então, eu acho que essa nova geração pode, e talvez o que eu fale é um pouco polêmico, né? Eu vejo, talvez... Adoramos polêmica. Assim, independente de ser mulher ou de ser homem, vai lá, entende o que você precisa fazer. Se tiver dúvida, pergunta, vai atrás e tenha, né? E vai estabelecendo as suas metas pessoais, profissionais, melhorando, você vai atingir o resultado que você quer. Tenha clareza para onde você vai chegar, né? Porque eu, por exemplo, sempre quis trabalhar numa grande empresa. Quando eu cheguei lá na Marcha, eu fiquei deslumbrada, queria crescer. Então, eu tinha sempre um foco, onde eu quero chegar. Isso me ajudou muito, porque daí você consegue ter mais resiliência, você entende que aquilo é parte do processo. Tá bom, eu sofri hoje, mas amanhã eu tô chegando lá, hein? Eu tô vendo onde eu tô chegando. Exato. Então, eu acho que esse exercício... E às vezes você não tem isso. Então, aonde você quer chegar? O que você quer ser? O que é importante para você? Beleza, colocou isso como meta? Acredita, porque vai ter um monte de gente falando que não vai dar certo. Você tá E, inclusive você mesma, tá? Sim. Aí você tem que respirar e falar, não, calma, pode ser que realmente eu não consiga, mas eu vou tentar. Vou tentar que o não eu já tenho. Adorei a resposta. Do meu lado aqui, agora eu vou fazer minha última pergunta, fora a pergunta extra, que a gente sempre deixa pro final. O que você enxerga de tendência nesse setor para os próximos 5 anos? Muita coisa nova, muita inovação. É um mercado que
exige, né, novas soluções. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Health Analytics, né, inteligência de dados em saúde, visões preditivas, então tem um monte de coisa bacana aqui para ajudar numa gestão estratégica, de fato, de saúde, né? E coisas que o mercado não estava fazendo, novos produtos, né? Então, acho que bastante inovação, novas soluções e as empresas, e principalmente os RH, estão pressionando o mercado para isso, né? Porque o mercado ele não evoluiu muito. São poucas as empresas, e aí, puxando sardinha para Chip, por exemplo, quando o César voltou, ele quis, falou, poxa, o mercado não andou, não evoluiu nesses 10 anos que eu fiquei fora. Mesmo ele fora, ele voltou. Ele achou que ia, né? Poxa, não, tá tudo que ele igual. mesmo não teria nem espaço mais nesse mercado, não, né? Então acho que né, Open Health que a gente fala, então tem muita coisa que a gente tem que pensar diferente, fazer diferente, trazer novas soluções para mudar a dinâmica do mercado. E isso que é a nossa proposta, sabe? Fazer diferente. Eu prometi que essa é a minha última pergunta, mas você me tocou num ponto que eu acho que vale muito, é muito do momento que a gente vive hoje. Como é que está inserido, ou como tem se falado a IA dentro da saúde? Nossa, tem contribuído muito. Pelo menos lá na Chip a gente desenvolveu algoritmos preditivos que a gente consegue, por exemplo, respeitando LGPD, sigilo médico, né? Tudo... Pô, a gente atende banco, para vocês terem ideia. Tudo então, regularizado, a governança né? Mas você consegue, através do comportamento daquele usuário, né? Se ele tem ido muito pronto-socorro, quantos anos ele tem, já fez o exame de rastreio, qual que é o teu histórico familiar, você já fez alguma cirurgia, enfim, de acordo com o comportamento daquele usuário, você consegue já predizer certos riscos e clusterizar essa carteira para você atuar na prevenção. Então, assim, se ele vai ser um possível crônico, se ela está pensando em engravidar, poxa, já vamos orientar como ela deve engravidar para não virar uma UTI neonatal. É o negócio da ortopedia que a gente estava falando. Quer dizer, ele vai todo dia jogar futebol ali e volta machucado. Poxa, coloca ele numa fisioterapia, senão daqui a pouco ele vai ter que fazer uma cirurgia do joelho, ficar afastado. Obrigado, é mais ou menos o que eu estou vendo. Já fica a dica aí. Você economiza no tempo e ainda ganha a saúde das pessoas. Não, aí é um ganha-ganha para todo mundo, exato. porque você reduz a sinistralidade do contrato, ou seja, você vai ter mais sustentabilidade no plano de saúde, não vai ter reajuste. É bom para todo mundo. Para o colaborador, você gera uma percepção de valor grande, porque a empresa está aqui me dando programa, me dando acesso à saúde de qualidade. Parece genuinamente preocupada contigo, né? Sim. E o benefício de saúde, por exemplo, ele é um dos que mais reconhecidos. Bom, vocês sabem disso, né? Só que para a empresa é o que mais custa caro. Então, como que você encaixa essa dinâmica? Equilibra com gestão estratégica de saúde e tecnologia, né? A gente tem que entender, e cada empresa tem uma realidade, porque você é uma indústria, você é um banco, qual que é o ticket médio de idade da sua população? Tem mais mulher? Qual que é o teu plano de saúde? Todas essas características vão influenciar, né, no plano de ação. Então, você precisa ter um diagnóstico daquela empresa, entender o comportamento, entender turnover, tudo isso. O pessoal gosta de telemedicina, não gosta, enfim, uma série de coisas, para daí você executar um plano de ação personalizado. Porque senão não tem bala de prata. Incrível, hein? Que história, hein? Que história. Tem alguma pergunta final que você gostaria de fazer, Gabay? Não, acho que eu tô feliz. Na verdade, teria um monte de pergunta para fazer ainda, mas alguma assim, delas não poderia se falar dentro das câmeras? A gente conversa depois também, tem os bastidores depois, mas eu do meu lado não, acho que eu tô feliz e a história dela só reflete, é marcante pela velocidade, acho que uma das coisas que me chamou a atenção aqui pela velocidade com que você galgou passo a passo, com teu foco e talvez até, isso tem a ver com foco naturalmente, de não ter se distraído muito com... Desculpa, isso eu tenho que falar, essa que eu estava talvez medindo um pouco para falar assim, na resposta que você deu sobre a questão, né, das dicas para as mulheres e tal, em nenhum momento isso pareceu te atrapalhar ou mudar o seu foco, as suas intenções, aquilo que você sabia que era seu, por direito, sabe? Então, assim... mas putz, porque eu sou mulher, eu não vou ser chamada para tal reunião. Porque eu sou fui mulher, desrespeitada, não me chamaram na reunião, não fui promovida. Eu tenho certeza que um monte de coisa disso aconteceu. Eu tenho certeza que aconteceu de você ser interrompida, como o pessoal fala, de você não ser chamada para algumas coisas, porque ela não vai saber. Gente, pior que eu, na minha visão, ser promovida antes que eu.
Eu vou fazer o quê? Você passou por essas coisas assim, você foi muito Lean, né? firme, cara, e muito Plena nisso tudo. Então, pra mim tudo isso, então, de novo, velocidade, foco, a ausência quase completa de distrações, a resiliência, naturalmente, de ter errado e peraí, dá pra fazer diferente, não ter desistido em nenhum momento. Então, assim, sobrou, na minha opinião, sobraram dicas aqui para quem quiser ter uma carreira tão veloz e de tanto sucesso assim. Então é impressionante. Eu espero de verdade encontrar mais gente com histórias assim, que não é fácil, hein, cara? Porque a maioria tende você falou de boicotes aqui, mas a maioria tende a se boicotar mais e demorar mais a levantar. Alguns até levantam, mas demoram muito para levantar. E por isso chegam talvez mais à frente nas coisas que você chegou. Exatamente. Fran, quer deixar alguma palavra para os nossos espectadores? Quero em casa? agradecer, foi um bate-papo super gostoso, eu espero, fui super sincera aqui, é um prazer poder compartilhar, né? Então, que a mensagem final é: acredita, né? Acredita onde você quer chegar, não tenha distrações, nada te abala, ficou chateado, respira e não perde, né, o foco. Cuide de você também, né? Porque é importante. Não pode deixar totalmente de lado. Mas é acreditar, focar e trabalhar que o resultado vem. Né? No fim do dia, as coisas são justas. Pode demorar Conspiram um pouco mais, a favor, né? mas exato. A sorte vem. A sorte vem. A sorte vem para quem trabalha muito. Exato. Vem. Que demais. E você tem algum filme, algum livro, alguma série que você recomendaria? Nossa, esses dias eu acabei de terminar de ler o livro Felicidade Harvard. Adorei. Não conheço. Muito legal. Mais um que eu preciso ler, eu tô aprendendo toda vez que a gente fala com alguém. Falei, não, eu pensei ainda, ela vai falar algum livro que eu conheço, não é possível. Nunca fala um livro que eu conheço, cara. Não, super legal, porque fala de um outro ângulo da psicologia, sabe? De você legal. ver o positivo. Isso ajuda bastante demais. nas distrações, né? Enfim, manter o foco te dá força, né? Pra você resistir. Me veio uma coisa na cabeça aqui, você falou, e também foi marcante, você falou sobre que você quer, né, ajudar as pessoas, ver o impacto do teu papel, onde quer que você esteja, ver o teu papel fazendo diferença na vida das pessoas, né? Foi um pouco do que você falou. A gente não falou muito da tua equipe, assim, você tem quantas pessoas você impacta diretamente? Qual o tamanho da equipe que você tem hoje? Hoje a gente está construindo uma equipe que eu tô com 5 pessoas, por enquanto, e a gente... A empresa tem quantos? A empresa está com 360 funcionários. E você, imagino, por você ser muito introvertida, você deve tratar com só um pedacinho dela, né? Não, Então, assim, 100%. o que eu digo é o seguinte, independente de ser da sua estrutura especificamente, eu imagino que você tem impacto em um monte de gente lá que nem necessariamente está na área comercial. Não. Isso é uma coisa que, já que a gente está falando de dica, tudo, é uma coisa que me ajudou bastante, né? Quando Sair um você pouco das suas vista fronteiras, de forma né? genuína, porque eu sempre, bom dia, boa tarde, apesar de estar mais ali focada, você ajuda, o cara não sabe fazer tal coisa, vem aqui que eu te ensino. Então você tem troca, né? E o estar disponível que a gente estava falando no começo é muito isso, é ajudar o outro, porque daí você que se conecta. Eu sempre me conectei trabalhando, nunca fui do cafezinho, nunca fui do almoço. Mas eu tava lá quando precisava, você tem um material para me dar? Na tá aqui. dor da galera, você tava lá. E aí você acaba, né, sendo conhecida. Né? Fran, queria aqui agradecer de coração o seu aceite pro nosso convite aqui no Findcast. Adorei conhecer um pouquinho melhor da sua história. Já conhecia e vivenciei parte dela junto com você, mas eu digo que essa conversa que a gente teve aqui, esse bate-papo, a palavra que eu resumiria é inspiradora. Realmente eu acho que, e espero que todos vocês tenham compreendido de fato o tamanho das responsabilidades que ela assumiu ao longo da carreira. Gabay, obrigado novamente. Prazer. Parceirão de guerra. Prazer gigantesco. Queridos, não deixem de esquecer de seguir, Não dar deixem de like. lembrar, Não deixem de lembrar, exato. Seguir, dar like, compartilhe e ativar o sininho. ativar o sininho. Boa. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Vamos com tudo. Vamos com tudo.